Fala, seguidor Nova Onda, vem com a gente que hoje tem conteúdo muito bom aqui. Se liga nesse arroba que eu vou passar para vocês aqui, tá? Thaís e Rafael. Bom, vamos lá. Ela, educadora parental. Vamos entender um pouquinho sobre essa profissão, o porquê. Tem lançamento de livro, tem Bienal, então fica por aí, que tem coisa boa aqui. Seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Eu é quem agradeço o convite, me sinto honrada por estar aqui. Eu sou Thaisa Rafael, sou educadora parental, escritora. Hoje eu faço parte do time de colunistas da CBN Amazônia, com a coluna semanal Educação Respeitosa Sem Segredos. Por que eu me tornei educadora parental? Eu sou mãe do Bento e da Eva, e tudo ia muito bem até que os filhos chegaram. E aí, as coisas não estavam indo como eu gostaria. Eu não estava entregando a mãe que eu gostaria de entregar para os meus filhos. Então, eu resolvi ir atrás de algo que fizesse sentido para mim. E eu me tornei educadora parental. Eu precisava aprender, me educar, encontrar um outro caminho que não fosse aquele que eu estava trilhando com os meus filhos. E aí eu descobri no meio disso a educação emocional, a educação respeitosa. E aqui eu não falo de eu encontrei a perfeição, porque é uma progressão, é um dia a dia, é treino diário. E aí nesse caminhar, eu entendi que para eu ajudar os meus filhos a encontrarem a calma, eu precisava encontrar a calma. E isso fez tanto sentido para mim que eu achei que outras famílias também precisavam escutar isso. E foi quando eu decidi escrever o meu primeiro livro, A Ari Encontra a Calma, que é uma história de apoio para os momentos de raiva. E A Ari Encontra a Calma tem uma história que eu gosto de contar. Como eu estava escrevendo os livros com os meus filhos, por eles, com eles, eu perguntei para eles qual é o bichinho que eles queriam para essa história. Eu sentei com eles e falei, filhos, a mamãe está escrevendo um livro e qual bichinho que vocês gostariam que fizesse parte? Um cachorro, um urso, um coelho ou uma ovelha? E eles dois escolheram a ovelha. E, por incrível que pareça, eles tiveram um consenso de escolher a ovelha, porque eles, irmãos, né, dificilmente entram em consenso, mas eles gostaram da ovelha. E aí surgiu a Ari. E é Ari porque, ao contrário, é Ira. Então fazia sentido para mim, Ira encontra a calma. Nossa. Assim, eu tive a oportunidade de estar presente na palestra dela e a minha mente ficou assim, ó. Sabe? Quanta coisa assim, meu Deus, é isso. Sabe? E assim, você falou num ponto que você chegou, precisava encontrar a calma, você queria... Mas eu queria entender assim, qual foi o ponto que você acha que, vamos dizer que errou? Qual foi o ponto que você viu a necessidade de, assim, peraí, não é isso aqui que eu quero. Ou então algo que você fez e aí o resultado foi o, né, inesperado, assim. Como que foi? Então, quando eu percebi que os meus filhos tinham medo de mim, sabe? Então, na verdade, tem uma história que me marcou muito. Nós fomos visitar uma amiga e a Eva era bem pequena, o Bento também. E aí um deles se desregulou, fez uma birra, gritou, chorou e tal. E essa amiga disse para mim, Thaisa, ela é a Thaisa Mirim. E aí eu percebi que ela reproduzia o que eu fazia.
Então, se ela gritava daquele jeito, se ela controlava daquele jeito, se ela se comportava daquele jeito, era porque a Thaisa que eu estava entregando não era a Thaisa que eu queria entregar. E aí eu percebi que eu precisava buscar um outro caminho, né? Quando a gente grita, né? Quando eu gritava e aí eles ficavam parados, assustados, e eu preciso haver um outro caminho, né? E às vezes eu ainda grito, porque, como eu disse, educação respeitosa não é perfeição, é progressão, é cada dia um pouquinho. E quanto mais a gente se conhece, mais eu me conheço, quanto mais eu percebo os meus limites, aonde eu preciso recuar, até onde eu preciso ir. Por exemplo, a pressa é uma coisa que me tira muito do meu estado normal, do meu estado saudável. Então, eu estava até aqui conversando mais cedo. Eu preciso que as crianças durmam mais cedo, para que elas acordem dispostas, no tempo correto, para a gente sair a tempo de ir para um compromisso ou para a escola, porque quando vai dando o tempo, eu vou ficando estressada e aí eu não consigo entregar o que eu gostaria de entregar, né? Porque aí eu atinjo aqueles meus gatilhos e aí a pressa, a sobrecarga é combustível do caos, né? Então, Verdade. muito facilmente a gente vai perder a calma aí. Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente percebe, não, até aqui eu posso, aqui eu não posso, aqui eu preciso respirar. Aqui, eu senti já a orelha esquentar, é porque vai dar ruim. Então, né, é se conhecer. E aí, pensando nisso, como que foi? Como que nasceu o livro? Então, Né? o livro Falando da nasceu... escolha, mas e aí? A história em si ele foi baseada, eu quero saber. Então, qualquer semelhança com um dos meus filhos é mera coincidência. Mas a história surgiu de um dia para o outro. A gente vai para o interior nos finais de semana e aí eu sentei com um caderno e fui escrevendo e fui pesquisando. Na verdade, eu queria personagens que trouxessem calma, então eu fui pesquisando cada nome. Então, a história é uma ovelhinha que tem um sonho, que o lar emocional dessa ovelhinha era a raiva. Tudo que acontecia desregulava ela e ela voltava para a raiva. Ela teve um sonho e ela chega na Vila da Calmaria. E nessa vila, em cada casa que ela chega, ela conhece um bichinho que ensina uma estratégia para se acalmar. E aí, cada bichinho desse, aí ela passa pela tartaruga, pelo bicho preguiça, pelo koala. Todos esses bichinhos têm um nome que se relaciona com a maneira de se acalmar. Então, tudo tá entrelaçado, alinhavado. E aí o livro traz estratégias, não é só para criança, é para a família toda. Estratégias que fazem o nosso cérebro voltar para o nosso estado normal, né? Porque quando a gente fica com raiva, quando a gente se frustra, a gente ativa um modo de sobrevivência, né? Uma parte do nosso cérebro responsável pelos nossos instintos, ele fica ativado e a parte que raciocina do nosso cérebro, ela fica sequestrada. Então, a gente não consegue raciocinar. Então, não adianta os pais darem sermões para os filhos na hora da desregulação, porque eles não vão se lembrar de nada. Porque a parte que raciocina está sequestrada pelo instinto. Então é aquela parte que a gente briga, fala, aí continua falando, e chega, mas não tô nem absorvendo nada, né? Não está absorvendo nada. A gente precisa primeiro se acalmar, encontrar uma estratégia, e aí cada um tem a sua estratégia, né? Tem o beber água, o ler, o escutar uma música, o ficar em silêncio. Então, cada um encontra a sua estratégia. E no final do livro, eles montam um canto da calma,
que é diferente do canto do pensamento. O canto do pensamento, a criança vai para o canto do pensamento pensar aquilo que ela fez de errado. Sim. E nessa conjuntura, nisso que eu te falei, se ela tá frustrada, triste, chateada, aborrecida, ela não vai pensar em nada de bom. Ela vai pensar, se o meu pai tá brigando comigo é porque eu não presto. Porque eu não sou uma criança boa. Aí eu já lembro quando era criança. Quando eu sair daqui, eu vou fazer pior. Cheio de raiva. Exatamente. Ou ela vai pensar em se vingar, mas ela vai pensar em tudo. Menos analisar que aquilo que ela fez foi errado. Então, a gente primeiro precisa se acalmar, porque a criança só consegue se acalmar se ela tem a segurança de um adulto calmo. Aí que tá, né? Aí que tá. É isso. Porque é como um Bluetooth. A criança, se ela sente, e aí não é a voz, não é o grito, é o olhar, é a maneira de se mexer, é o tom da voz, é o silêncio. Então, isso tudo faz ressonância com o cérebro da criança e ela se sente insegura. E aí, quando ela se sente insegura, ela só pensa em correr, em fugir, em bater e nunca em se acalmar. Então, a gente precisa se conhecer, precisa se regular. E aqui eu não estou falando de controle, porque controle é como uma panela de pressão. Você põe tudo ali, uma hora a panela explode. É sobre regulação. E regulação a gente só consegue com conhecimento. Então, o adulto precisa primeiro se regular para corregular a criança. Me fez me lembrar aqui de um fato que está no momento, que eu fiquei pensando assim, imagina, tá aparecendo agora aí, no caso agora da escola, do pai da criança, a criança se apresentando, festa junina. Eu vi alguma coisa. E o pai, eu fiquei pensando assim, imagina o que o filho desse pai, né? O que ele entrega em casa, o que ele passa em casa para um homem agredir uma criança de 6, 7 anos. Eu fiquei pensando, né, na contrapartida no filho dele, que eu fiquei assim, imagina a criação. O que passa na cabeça de um homem para... Então, eu costumo dizer que criança é sintoma e adulto é causa. Então... Perfeito. Nossa! Nossa Senhora! Porque a criança, ela vai... tem um neurônio espelho, né? Então, ela vai se moldar de acordo com o adulto que ela tem para ela, né? Então, a gente precisa se preocupar nisso, porque por trás de um mau comportamento de uma criança é como um iceberg. Tem muito mais por baixo, né? Tem muito mais gelo por baixo. Então, tem ausência, tem violência física, psicológica, tem negligência. Isso tudo a criança vai externar com mau comportamento, com falta de empatia. É difícil. Você falou lá que minha cabeça ficou assim. Eu queria que você falasse aqui sobre a questão de rótulos. Sim. Gente, você não tem noção na palestra. Você não tem noção. Eu fui fazer... E ninguém queria ir embora, né? E ninguém queria ir embora. Se ficasse mais tempo, a gente ia ficar mais tempo consumindo coisa boa. Na minha primeira contação de história, eu fiz a contação do livrinho da Ari. E aí eu levo bichos de pelúcia e tal. No final, eu pedi a eles, era uma turma de educação infantil, 4, 5 anos. Eu pedi a eles que me contassem a história de volta. Então, eu me sentei no chão e eles foram contando e tal. E nesse meio do caminho aí, um menininho de uns 4 anos falou para mim, tia, eu nunca encontro a calma. E aí, eu fiquei pensando, se ele não encontrava a calma na hora da raiva, porque aí estava dizendo respeito àquilo que ele tinha ouvido naquele momento, ou se isso já fazia parte dos rótulos que os seus amores, os seus adultos cuidadores vinham trazendo para ele. Menino, não para. Menino levado. Menino, você nunca para. Menino.
E aí, eu me lembro de um livro que eu li da Elisama Santos, Educação Não Violenta, chama o livro, que ela fala que rótulos são profecias autorrealizáveis. Então, se a gente parar para pensar no rótulo como uma etiqueta, quando a gente compra uma roupa nova e a gente arranca a etiqueta, tem etiquetas que a gente arranca e não faz nada. Mas tem etiquetas que arrancam um pedaço da roupa. E os rótulos, às vezes, as crianças carregam esses rótulos por toda a vida. E para tirar esses rótulos machuca bastante. Então, se a gente tem, como adulto cuidador, o poder da palavra, porque para a criança tudo que o seu adulto fala é verdade. Então, ao invés da gente falar, menino, você não para, a gente pode dizer, você é uma criança cheia de energia. Vem cá, vamos pular a amarelinha, vamos usar essa energia para fazer coisas boas. Você é um menino muito criativo, né? E aí se a gente vai rotular, então que a gente rotule com coisas boas, né? Não com crenças limitantes, né? Você não pode, você não consegue, você não é capaz. E se a gente senta na roda para conversar com pessoas mais de idade, mas eu digo mesmo assim, 60, eles vão trazer muito isso, né? Porque fala assim, porque bem que papai falava que eu era assim, que eu não dava para isso. Me fez, né, essa questão de... Eu me lembro, assim, da gente estar na casa das minhas tias. Né? E aí, as minhas crianças... Lógico, criança faz birra porque o cérebro não está pronto para encarar aquela frustração. Tá tudo bem, é normal. E a minha tia falou assim para mim, na minha época, o seu avô só me olhava, não é? E aí eu fiquei pensando, E aí, olha quanto de cortisol não derramava no teu corpo, porque ele te olhava e você sentia medo. Olha quanto de hormônios tóxicos, né? De substâncias tóxicas. Nossa, você fez me lembrar agora, a gente tinha um tio, ele mesmo falava, tem que ter um pra ter medo. Sente um frio na barriga, não é? E aí, esse estresse tóxico, ele impacta no aprendizado, no rendimento da criança. Ele limita, porque você não pode fazer. E aí, mas por que não? Né? Eu tinha mania da minha filha, mas eu vi através de como ela se comportava, que eu falei assim, isso não tá dando certo, não. Eu falava assim, filha, quando a gente sair, se a mamãe falar alguma coisa que você não goste, quando chegar em casa, a gente conversa, você fala, mãe, eu não gostei disso. Não gostei disso, tá bom. Mãe, então você vai fazer a mesma coisa? Vou fazer a mesma coisa. Não vou chamar atenção lá, mas quando chegar em casa, eu vou falar, não gostei disso, disso, disso. E toda vez que a gente chegava em casa, mãe, então, eu fiz alguma coisa de errado? Eu me comportei? Tipo assim, ela não tava sendo, sabe, ela fazia as coisas, mas tipo assim, ligada que quando chegar em casa, porque minha mãe vai... Porque ela precisava te agradar. Entendeu? Aí eu falei assim, isso não tá dando certo, não. Aí teve uma vez que ela falou assim, mãe, você falou um negócio que eu não gostei. Ai, filha, mãe, eu não gostei e tal. Eu falei, não, tá bom, desculpa, mãe. Mas pra mim, ela falar pra mim, ótimo. Agora, com ela, não tava dando certo. Porque ela já chegava em casa... Então, hoje, como eu me comportei hoje, mãe? Eu fiz alguma coisa que te desagradou? Oxe. É isso. Aí, não fiz mais, entendeu? Porque as crianças, todos nós temos necessidade de sermos amados. E as crianças, elas querem ser amadas pelos seus adultos, cuidadores. Então, elas vão apresentando só a parte bonita, porque elas querem ser amadas. Então, o nosso exercício é dizer a elas que tá tudo bem errar, né? Tá tudo bem derramar um suco, a gente vai junto, limpar. Porque senão elas ficam assim, achando que não podem errar. Uhum. E aí isso vai chegar lá na escola e tem criança já no 2º ano com medo da prova, porque ela tem que apresentar um resultado bom para os pais. Isso aconteceu.
Isso aconteceu. Não é? Porque Ela, mãe, eu peguei a elas estão prova, eu chorei, ansiosas. mas isso acontece, cara. Não, eu falei, mas isso acontece, cara. Aí, né, vira a avó. Se eu vou falar a nota da tua mãe... Aí também você não quer minha nota, né? Aí também não precisa, não. Deixa isso quieto. Mas acontece, filha. Aí ela, não, mãe, eu chorei que eu fiquei nervosa, que não sei o quê. Aí, como eu não, né, assim, não briguei, levei ela... Aham. Foi fazendo... Aí veio prova, tranquilo. Não, mãe, foi tranquilo. Então, beleza. porque- Se não for, também tá tudo bem. Isso aí. Porque se a gente vai escondendo as partes que não agradam, chega lá na frente a gente nem sabe mais quem é. Que a gente perdeu a autenticidade. Eu fiquei com esse medo, assim, eu falei assim, gente, mas ela quer fazer... Aí eu, tipo, né, vai pra rua, eu ficava observando. Não se soltava, não... Foi a questão que eu falei como ela se soltou com o Marcelo. Foi ela, criança, conversando, Isso. falando. E eu percebi que quando tava junto, ela ficava... Porque, tipo assim, querendo agradar minha mãe, né? Porque eu não quero... Aham. Aí eu falei, ih, gente, isso não tá dando certo, não. Deixa a bichinha solta. Deixa... Isso. Aí eu, não, Maria, não vamos fazer mais nada, não. Se a mamãe fizer, você pode ir em casa, fala com a mamãe, tá? Ela, não, mãe, então tá bom. E aí, tá fluindo, né? Normal da E criança. se ela fizer algum dia, você conversa, né? Mas sem aquele compromisso, né? Porque senão a gente vai podando. E as crianças, elas têm todas, né? São sementes com potenciais. Cada um com o seu, né? Com a Sim. sua as múltiplas, né? Potências, possibilidades. Então, se a gente for podando, né? A gente pode, de repente, inviabilizar um artista, Eu gosto de ver essa questão assim. A pequenininha é mais pra trocar, botar roupa, né? Ela mesmo monta, que não sei o que e tal. E eu era muito assim também. E aí, minha mãe, mas que essa menina tá vestida assim, ó. Isso, o estilo criatividade, dela, deixa o estilo dela, deixa ser ela. Isso aí. Né? Tá buscando ser ela, isso é tão gostoso. Eu falei assim, eu não era assim também, mãe? A vizinhança achava que eu era maluca, mas era assim. Tem uma até hoje, fala assim, cara, eu pensava que você era minha doida, porque eu fazia minhas roupas. Virava do avesso, virava assim, mas era eu procurando ser eu. Isso E aí eu vejo a pequenininha assim também e tá tudo bem. tá tudo bem. Eu acho que hoje hoje ser mãe tá sendo muito cobrado, né? Assim, Muito, muito. Muito. E ainda tem muitos desafios misturados, né? Com essa tecnologia aí, com os celulares. Então, mas sabe por quê? Eu acho que é o seguinte. Na época dos nossos pais, avós, tinha um autoritarismo. E aí os nossos pais falaram assim, eu não quero ser assim. Aí foi para outra ponta da permissividade. E aí a gente podia tudo, sei lá, uma outra geração. E aí agora a gente está tentando achar um meio termo, né? Porque nem o autoritarismo é bacana, porque a criança lá na frente, ela não sabe nem tomar decisão, porque o adulto mandou em tudo, nem a permissividade, porque aí a criança não tem limite. Então, a gente está buscando um caminho do respeito, um caminho de limites com gentileza, um caminho do meio, né? Dar o respeito que você gostaria de receber, né? É sobre isso, né? A palavra respeito, né? Você falou da questão de voltando um pouquinho, você falou sobre, se fosse na minha época, né? Papai só olhava, né? Aí eu lembro que quando via criança fazendo birra na rua, antes de ser mãe, tira a primeira pedra quem não. Isso. Se fosse meu filho. E aí eu fui mãe. Top Shopping. Maria Eduarda estava com seus 3 anos. Fez aquela birra. E aí, você acha que eu fiz o quê? Não fiz o que falava, né? Não. Olhei ela pro chão, deixei ela dar o show dela. Acabou? Acabei, então vambora. Isso aí. E não há o que Como pode, fazer né? nesse momento, né? A Não tem criança manual tá pra ser mãe, né? É tão fácil quando tá do outro lado, né? Julga falar assim. E o pior é que você sente a sua nuca quente, né? Porque tá todo mundo te olhando, né? E fazendo aquilo que a gente fez um dia, né? E se fosse eu, né? Língua escote rabo, chegou meu dia. Isso aí. E aí eu falo, o peso de ser mãe. Eu digo que é peso?
Tô errando em falar que é peso, né? É porque, como falam aí, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Porque a mãe, ela quer entregar o seu melhor, né? E aí eu morava nesse lugar. E hoje, com terapia, né, a gente vai entendendo que hoje era o que eu tinha para dar e tá tudo bem, né? E aí não é sobre perfeição, é sobre um pouquinho por dia, né? Então, o peso somos nós que colocamos, né? Quando a gente entende que é um caminhar, um treino, persistência, né? Para fazer o melhor, uma decisão, na verdade. Porque é um se atravessar, né? Porque você foi te entregue uma coisa e você quer entregar outra diferente. E aí o seu primeiro ímpeto, quando a criança, né, te desafia, é repetir o mesmo ciclo, Que eu né? recebi lá. E aí, então, aquilo te atravessa. E você fala, não, é isso que eu quero entregar. E aí você respira, né? E aí você... Mas hoje não saiu muito bem como eu gostaria, mas foi melhor do que ontem, então... Você falando dessa parte, né, da calmaria, de grito e tal. Eu sou muito disso, né? E aí, vira e mexe, acaba que eu não... Pra dar esporro, eu tenho que sentar e conversar. Por quê? Eu grito... Aí eu vejo que tá muito, aí eu vou levar na brincadeira, né? Às vezes sai um palavrão que você quer, pronto, eu já caio na gargalhada, já eu falei assim, opa, equilibrei, beleza, equilibrei. Tipo assim, não traumatizei, porque acaba, Mas mãe, pô, não sei o quê, porque eu vejo que tá demais, sabe? Comigo, faz isso aqui, lá, que eu tô cansada, que isso, você quer isso lá, faz isso, pega aquilo aí, tô demais. Então, Maria Eduarda, isso aqui, Maria Eduarda, tá de sacanagem, mãe, já começou a rir, então tá tranquilo, então amenizei, volta. o humor é sempre uma saída maravilhosa, né? Se a gente tivesse bom humor, né? A gente conseguiria sair das situações assim. Hoje mesmo, minha filha falou assim, ela chegou, mostrando prova, sabe o que você tá cansada, você tá esgotada, assim, já tá, né? Ainda é terça, né? A semana já. Aí ela, mãe, isso aqui eu. Tá, filha, legal e tal. Ela, mas você tá triste? Porque sempre, né? Ligada, né? Aí eu falei assim, não. Por fora, a mamãe nunca tá triste. Eu tô triste? A mamãe tá cansadinha. Não tô triste, não. Tá, mãe. Te vi assim só pelo tom de voz que eu já falei. Sabe? Tá cansada. Eu falei assim, como é que pode? Minha mãe tá vendo? A criança percebe? A criança percebe. Mas aí eu te falo o seguinte, Cássia. É honesto você dizer que tá triste, tá tudo bem. Porque a criança vai aprender a falar a verdade. Então, quando você estiver triste, você diga a elas, eu tô triste. Mas não tem nada a ver com você. Eu falei assim, por fora a mamãe tá triste. Cansada. Ai! Entendeu? Mas a gente gosta, entendeu? Não é reclamação, é desabafo. Quando estiver triste, diga a elas. Porque elas já sentiram, ó. Como é que pode, né? É ressonância. Não tô te dizendo do Bluetooth? Verdade. É cérebro conversando com cérebro. Conversa mesmo. Verdade. É mais do que a gente gostaria até. Como é que pode, né? E aí, lançou o primeiro livro. E aí você vai falar um pouquinho sobre seu curso. Sim. Eu decidi que eu precisava continuar estudando. E aí eu fui atrás de uma pós-graduação de neuropsicopedagogia. Ué, Thaisa, mas você vai fazer uma faculdade de neuropsicopedagogia sem ser pedagoga e sem ser psicóloga? Sim. Buguei, explica. Eu só quero aprender. Que legal, hein? E eu quero aprender sobre neurociência, sobre as patologias, porque eu consigo servir, né? Então, eu não tô lá para fazer diagnósticos ou para fazer atendimentos. Eu tô lá para realmente ganhar conhecimentos para poder inserir nas minhas palestras, para poder afetar corações positivamente. E afeta mesmo. Isso aí.
E aí, vem agora o segundo livro. Bienal. E por que Como tá vem o esse segundo livro? coraçãozinho? É o porquê. Por que veio o segundo livro? Não, esse aqui, no primeiro, né? Marcelo já falou que foi incrível. Ele foi com calo nos deu tanta foto que foi um sucesso. E aí eu fui na palestra dela, que foi na Estácio. É onde? Nova América? Nova América, né? No Nova América. Simplesmente, quando ela falou, foi fila para comprar o livro. É. E aí, como, por quê? Veio o segundo. Tem muito tempo? Ou tem... Então, eu lancei a Área Encontra Calma dia 28 de novembro. E aí, 6 meses depois, surge o Ari e o Vai e Vem da Calma. Porque eu pensei, Ari encontra a calma. Eu não posso dizer para os meus leitores que a gente encontra a calma e pronto. Eu tenho que alertá-los de que a calma, ela vai e vem. Que é um treino. É um treino diário, é uma decisão, é persistência. Encontrar a calma. Todo dia. Ai, é verdade. Então, nesse livro, a gente vê a família da Ari errando e acertando nos desafios da vida, mas sempre com persistência, acreditando que a educação respeitosa, como a minha blusa diz, a educação Linda. respeitosa promove saúde. E é isso é o que entrega o nosso segundo livro. Estaremos na Bienal, dia 21 e 22 desse mês, sábado e domingo, lançando esse presente para nossas vidas, para mim. Quando eu escrevo para mim também, para mim principalmente, mas para as famílias que eu quero alcançar, porque eu realmente acredito que a gente pode afetar nossos filhos com um afeto bom, né? Porque eu acredito no poder do afeto bom. Você falou em off sobre tudo é afeto, Tudo né? é afeto. Eu já conversei muito com o meu terapeuta sobre isso. Tudo que a gente entrega é afeto. Quando a gente põe de castigo, quando a gente grita, também é afeto. Porque a gente tem um desejo legítimo por trás, que é de ensinar, de corrigir, de dizer para aquela criança que aquela atitude não é a correta, mas não é um afeto bom. Então, dá sim para dizer para as nossas crianças, para os nossos filhos e para nossa criança que esse não é o caminho, mas dá para dizer com afeto bom. Maravilha. Agora eu queria saber, quando o livro ficou pronto, seus filhos, qual foi a reação? Tanto pelo livro pronto e sim pela história. Qual foi o feedback que você teve deles? Eles adoram. Eles adoram. E a gente vira e mexe, lê. E lá em casa, cada um escolhe um jeitinho de se acalmar, né? Cada um tem o seu jeito. Um deles já pega o livro para ler, para se acalmar. E no meio disso, né, eu compus uma música, chama Jeitinho de Se Acalmar, tá lá no YouTube. E um dia a Eva disse pra Alexa, Alexa, toca a música da minha mãe. Legal. E aí eu disse pra ela, aí o Bento disse pra ela imediatamente, falou assim, Eva, não é assim, precisa bombar primeiro. E aí eu achei muito engraçado, porque eles gostam, eles curtem. Agora tem uma outra música sobre gentileza. Eu ainda não liberei, tá em fase de registro. Mas eles já escutam e pedem no carro. Então, eles curtem. Eles curtem todo esse processo. E a gente vê, aos pouquinhos, os frutos disso tudo, né? Dessa vivência, inclusive em casa. Como era e como está sendo. Né? E também porque hoje... esses dias eu falei para Eva, me desculpa, não era assim que eu queria me colocar. Então, tá tudo bem, pedir desculpa também, porque ela vai aprender que quando a gente erra,
a gente tem a possibilidade de pedir desculpa e aprender com isso, né? Então, é isso. Aí, agora, eu tô pra lançar lá um e-book também com os desenhos da Ari, né? No estilo Bob Good. E aí, eles estão amando aquilo, ver os personagens para eles pintarem, né? Então, eles passam horas pintando aquilo. Então, a gente vive. A Ari é a nossa família já. Ai, que lindo. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma chamada aqui para essa câmera. Você vai fazer uma chamada, vai deixar uma mensagem, falar seu arroba. É o seu momento agora. Tá bom? Aí, sem bom dia, boa tarde, porque não sabe o que é, né? Ai, meu Deus, o que eu faço? Agora, parece que agora que ela lembrou da câmera. Só porque eu falei da câmera, aí você lembrou que eu tava aqui em casa. Ai, fica à vontade. Olá, pessoal. Eu sou Thaisa Rafael, escritora dos livros Ari Encontra a Calma e Ari o Vai e Vem da Calma. Eu tô aqui para convidar vocês para me encontrar lá na Bienal do Livro, nos dias 21 e 22. Eu estarei lá lançando Ari e o Vai e Vem da Calma, porque encontrar a calma é um treino diário. E aí, você já encontrou a calma? Vem comigo descobrir estratégias de encontrar a calma. Descobrir que encontrar a calma não é perfeição, é progressão. Quer saber mais sobre educação respeitosa? Venha comigo no @afetobom.parentalidade. Esse é meu Instagram. Um beijo. Maravilha! Não, e é gostoso que ela tem uma fala mansa, assim, sabe? Deus tem sido tão bom pra mim, tem botado pessoas assim, sabe? No meu caminho, porque eu sou assim, acelerada, né? Fico assim, meu Deus do céu. Eu admiro, assim, fico assim, gente, queria falar dessa paz, dessa tranquilidade. Ai, obrigada, Marcelo, por fazer essa ponte aí. Seguidor Nova Onda. É o convite que a gente deixa aqui pra você. Siga, comenta, compartilha. Bienal. Sábado é que dia? 21. 21 e 22. Eu acho que estaremos lá, não sei. Eu acho que a gente vai fazer um barulho lá também, né, Marcelo? Ó, esse aqui é o primeiro. Tá aí? Quer que eu possa pegar? Esse aqui é o primeiro. Esse aqui que fez um barulho danado. E aí nasceu esse aqui, que vai ser lançamento lá na Bienal. Como é que faz para adquirir? Então, pode ir pela Amazon, Mercado Livre, Estante Virtual. Então a gente faz o seguinte. Pode me pedir também lá no meu Instagram, porque aí eu mando pelo correio autografado. Ai, que tudo! Mas a gente pode deixar o link também, né? Aqui abaixo no YouTube, a gente... Ó, eu dando trabalho pro rapaz, eu dando trabalho pro Marcelo. A gente coloca o linkzinho também, o link do seu Instagram, o link pra compra. E amei. É isso, a gente precisa disso. Ari vai e vem. A calma, primeiro vem aqui. Encontre a calma. Maravilhoso. Eu quero autógrafo, tá? Cadê a caneta? Eu quero autógrafo. Não, pode deixar, a gente encerra aqui. E a gente vai fazer mais conteúdo que eu quero. Maria Eduarda, Maria Júlia. A minha Maria Eduarda ama ler. Ela ama. Ela fica no mundinho dela ali. Só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Muito, muito, muito obrigada. Esse é o primeiro de outros que vão vir por aí. Porque a nossa cabeça... A minha cabeça fica assim... Ela já pode vir, ela vai falar... Você me conhece. Aproveitando, passa lá no meu Instagram pra gente tomar nossa água da bica, nossa Tropa do Café. Qual o livro da semana? Qual o livro que a gente vai falar? A gente vai falar, ó. Tropa do Café, vem férias, aí vai ser tudo nosso lá. E ficamos por aqui? Ficamos, né? Então, nessa do meio aqui, ó, a gente vai dar um tchau para os nossos seguidores aqui, ó. Tchau. E até a próxima.